seguidores da RDK. Onde estamos aqui, o espaço certamente não é conhecido de vocês, e como quero que vocês saibam que também não era meu conhecido. Estamos pela primeira vez aqui na sala do gabinete do prefeito de Marques de Souza. Viemos entrevistá-lo com aquele propósito que tínhamos lá em Arroio do Meio, quando entrevistamos o nosso prefeito, a nossa vice-prefeita e também todos os nossos vereadores. Esta é a proposta. Quem é o prefeito de Marques de Souza? Quem é Fábio Mertz? Ele está aqui conosco, estamos em sua sala e em seu município. E o que nós pretendemos, o que nós queremos é que o Fábio nos conte um pouco de sua vida, para que todos nós conheçamos aquele Fábio Mertz além da cadeira executiva que ocupa. Os teus afazeres, as tuas vivências, as tuas experiências, né? E para a primeira pergunta, é óbvio que tu tem que nos contar aonde tu nasceste. Fique à vontade, Fábio. Vamos começar o nosso bate-papo. Obrigado. Então, eu nasci aqui em Marques de Souza, né? Sou natural daqui. O pai já nasceu aqui. A casa onde o pai nasceu, ele vive até hoje. Meu pai e minha mãe, onde nós nos criamos, fica justamente a 1 quilômetro aqui da prefeitura, em direção a Picada Flor, né? Às margens do nosso querido e majestoso Rio Forqueta, onde nós nos criamos, aonde nós brincávamos muito, aonde nós pescamos muito a vida inteira. Então a gente tem uma história muito bacana aqui junto com o município. Nasci aqui no hospital, inclusive a minha sogra foi a enfermeira que na época me ajudou, né, a nascer, né. Nossa, sabia ela que estava ajudando a nascer o seu genro? Exatamente, ela sempre diz assim, claro, de uma forma carinhosa, a gente sempre tem um carinho muito grande pela sogra, que é a nossa segunda mãe, né. E ela sempre diz assim, se eu soubesse, eu teria batido um pouco mais forte na bundinha desse neném. Então, sou de Marques de Souza, nasci aqui, cresci aqui, fui trabalhar fora, né? Filho de quem? Seu Ginter Mertz e Dona Itaci Mertz. Isso. Agora continue. Foi trabalhar fora. Exatamente. Estudou. Sou o irmão do meio, né, de 3 filhos, né? Meu irmão Cristiano, minha irmã mais velha, Sandra. E sempre diz que o irmão do meio é o que mais sofre, né? Ele é meio que esmagado pelos, né, pelos irmãos das extremidades. Mas não, a gente teve uma infância, digamos assim, humilde, né? Muito pobre. A gente sempre trabalhou naquele período para buscar o sustento, ia pescar, trabalhava na roça junto com o pai, junto com a mãe. E eu sei que assim era pobrezinho o negócio, era bem fraquinho. Fui uma criança muito doente até os 4, 5 anos, muito doente. Inclusive aos 4 anos eu parei de caminhar, não conseguia mais caminhar de fraqueza, né? E os médicos me tratando por ter febre reumática, na realidade era pura bicha na barriga, né? Na época existia isso ainda, né? E fui tratado e depois só cresci, né, para cima, hoje mais para os lados do que para cima. Então a gente guarda essas lembranças todas aí com bastante carinho do que a gente passou na infância, sempre com amigos, sempre brincando, mas também sempre, desde pequeno, desde que eu me lembro, a gente também, sempre o pai e a mãe sempre nos alinharam, né, para o trabalho, para o respeito com as pessoas, né, aquela linha de conduta, né, tem que cumprimentar as pessoas. O pai sempre nos cobrava muito forte isso, né, desse respeito, dessa simplicidade, né, que a gente pode ter no dia a dia junto com as pessoas, e a gente leva isso até hoje. Aos 15 anos... Desculpe interromper, prefeito, mas antes dos 15 anos, a vida escolar, como foi? Onde estudaste ali quando era pequeno? Ótimo, boa pergunta, eu ia pular essa etapa. Então eu sempre estudei aqui em Marques de Souza, primeiro na escola estadual, Ana Nery,
e depois o grupo escolar, que se dizia, né, que era do 5º ao 8º ano, eu fiz aqui também, na época era escola particular Assis Brasil, e eu sempre tive um perfil de muita curiosidade, né, de muito estudo, né, mesmo não tendo condições, mas eu sempre estudei bastante. Inclusive, eu sempre acordava de manhã cedo, de madrugada, para estudar. E talvez isso também fazia com que eu tirava notas boas no colégio, né? Eu sempre me lembro com bastante carinho, assim. Inclusive, hoje eu tenho colegas aqui na prefeitura com quem a gente estudou junto no passado, aqui na nossa infância, né? E hoje as pessoas ainda lembram, tu sempre fazia o tema, nós copiava o tema de ti e tal. Então a gente sempre já buscou ajudar as pessoas desde pequeno, né? E continua hoje também com esse ritmo. Então, finalizando aqui o 8º ano na época, né? 2º grau, somente em Lajeado. Aí o pai veio para mim e disse, olha, se tu quer agora as tuas roupas para ir para os bailes, se tu quer teu dinheirinho para ir no baile, tu vai ter que trabalhar fora. E trabalhar fora era trabalhar em Lajeado. Pois aqui não tinha emprego, não tinha fábrica, não tinha indústria em Max. E aos 15 anos botei a mochila nas costas e fui para Lajeado, né? Fui trabalhar no meu primeiro emprego, num supermercado, que naquele momento estava abrindo, em 91, né? Que acho que não precisamos esconder aqui a marca, o STR, né? Que até hoje é uma rede grande, mas na época ele estava abrindo a primeira loja lá no centro, ao lado da associação. Então de dia eu trabalhava lá, à noite eu estudava no Castelinho, fazia o 2º grau e morava em República. Aos 15 anos morava com uma turma de rapazes em República. Foram 5 anos, uma experiência fantástica. Eu comecei como ponta de caixa no supermercado, embalando rancho. Depois fui trabalhar abastecendo as gôndolas. Logo eu já estava de encarregado do depósito. E lá eu fiquei até meus 19 anos, quando eu fui para o exército, fui para o quartel, fui como voluntário. Sempre fui muito patriota, sempre gostei muito dessa força militar, né? E fui como voluntário, cheguei lá no quartel. No 2º dia me arrependi de ter sido voluntário. Qual é o regimento? Oi? Qual é o regimento? Foi no 9º RCB, em São Gabriel. Não, mas eu tô brincando. Cheguei lá, eu vi que a realidade não era aquilo que a gente imaginava, pensava, que via nos filmes. Mas é disciplina, né? Não, e foi muito importante. Disciplina, hierarquia, fazer a coisa certa, a questão dos esportes muito forte, preparação para a vida em equipe, enfim. Eu pensei assim, poxa, agora eu estou aqui, financeiramente é um ano perdido, né? Financeiramente realmente foi um ano perdido, né? Mas foi um grande aprendizado e foi o divisor de águas para mim, foi o exército. Fui indicado para fazer curso de cabo, fiz curso de cabo, passei, pedi para ser cabo EV, o cabo EV ele assume, mas sai na primeira baixa, né? Tive a experiência de ser cabo e foi talvez a maior lição de liderança que eu tive na vida, porque os mesmos homens, os mesmos colegas que sofreram junto contigo no treinamento básico, no campo, passaram frio, de repente tu comandar eles. Então foi uma experiência muito boa, muito positiva. A gente sempre foi muito aberto, assim, com a equipe lá, e foi uma experiência gigantesca, e eu levo com muito carinho até hoje as memórias do exército. E hoje tu é sargento da reserva? Não. Como foi um ano só e é EV, efetivo variável, então fica como cabo mesmo na reserva. Mas é o cabo da reserva, né? Cabo da reserva. Bacana. Vindo de lá, e lá bastante tempo, aquelas guardas, e nós tirando guarda e tal, muito tempo para pensar, eu alimentava uma expectativa de que um dia eu seria algo a mais, né, do que um simples colono, não menosprezando as profissões, né, ou um simples abastecedor de mercadoria num supermercado, e eu quero ser um empresário,
quero um dia ser empresário. Tu queria ajudar mais? Eu queria fazer mais. Eu tinha assim uma vontade de voltar com tudo assim, mas sem dinheiro. Tinha dinheiro para começar um negócio, alguma coisa. Voltei a trabalhar no STR e daí 2 meses ali, vou sair. Voltei para casa do pai, plantar verdura. Né? Que era o que o teu pai já fazia isso. O pai já fazia, mas numa escala menor. A mãe fazia a feira do produtor em Lajeado já, na época. A mãe é uma vendedora, ela é um comercial por natureza, a minha mãe, né? Uma cozinheira fantástica. Né? Nós temos isso na família, esse dom da cozinha, da padaria, da culinária, né? Do alimento, né? Mas aí começamos a plantar verdura em maior escala, moranguinho, plantávamos muito moranguinho. Aqui pertinho, a 1 quilômetro aqui E plantava e vinha vender a pé, trazia a pé as coisas aqui para Marques, né? Na época nós chamávamos de vila, ainda pertencia a Lajeado, Marques e Souza, mas estava naquele processo de emancipação, né? Já tinha passado pelo processo de emancipação e estava se preparando em 96 para justamente assumir o primeiro prefeito, né? As primeiras eleições. Tinha 20 anos, não sei. 20 anos. 20 anos. E aí, num certo dia, vindo aqui, e fazíamos a feira do produtor em Lajeado. Num certo dia, vindo aqui para Marques, uma menina me disse, eu sempre te vejo arrastando e tal, e tu vende bastante coisa, por que tu não abre uma fruteira aqui, no centro de Marques? Eu disse, não, abri uma fruteira em Marques e Souza, isso não. Mas indo para casa, assim, me voltou aquelas memórias lá do quartel. Poxa, se eu tenho essa vontade de ser empresário, eu tenho que ter um pontapé inicial. Aí abrimos em 96 a fruteira Mertz, né? Eu e minha irmã. Foram 25 anos de bastante trabalho. Existe hoje? Hoje a fruteira Mertz não existe mais, porque quando eu vim para a política eu não consegui conciliar mais as duas situações junto, né? Porque é um mercado que tu tem que estar muito junto, muito presente, né? Dentro da loja. Isso não foi mais possível. E como é que foi esses 25 anos de fruteira? Começamos bem pequenininho, né? Bem pequenininho mesmo, só com fruteira. Daí, com o passar do tempo, eu continuava plantando ainda verduras lá no pai e tinha fruteira. Aí, com o tempo, a gente foi para o ramo da padaria, confeitaria, onde a gente cresceu bastante. Tivemos fábrica de biscoito, né? Vendemos biscoito. Mesmo nome? Mertz, isso. E tivemos altos e baixos ao longo desses 25 anos. Tivemos anos de vacas gordas, anos de vacas magras. Fomos afetados em cheio na enchente de 2010. Perdemos toda a indústria de biscoito na época. Reconstruímos, né? Ampliamos, enfim. E, por fim, também, minha irmã saiu da sociedade, a gente reduziu a estrutura e ficamos por mais 4 anos somente com a fruteira, onde tinha seus 30 funcionários, né? Sim, porque nós acabamos tendo restaurante, padaria, confeitaria, fruteira e mercado junto. Né? Muito. E aí, estava realizado o sonho, então, era empresário. Isso. Nesse meio tempo, em 2006, eu casei, né? Depois de 8 anos de namoro, né? Não tinha mais como enrolar. Por isso que a sogra deveria ter te batido mais forte. Eu acho. Casamos, tivemos nossa casa. Prefeito, vamos fazer o seguinte, vamos falar do casamento, do conhecimento, vamos querer saber como é que ela conheceu ela. Já conheceu a sogra de cara, chegou no mundo e disse, a minha sogra. Aí vamos falar sobre esse começo de família. Sim. Na segunda parte, pode ser? Aí a gente já volta. Perfeito. Amanhã estaremos na segunda parte aqui com o nosso prefeito de Marques de Souza. Até lá.